Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Cristina E eu sou Danúzia. e juntas iremos apresentar o teste escolhido pela nossa equipe. O nosso teste é Matrizes Progressivas de Raven e a nossa equipe é composta por Cristina Caires, Ana Beatriz, Rita de Cássia, Danúzia Cunha, Jaqueline Oliveira, Dilonete Alcântara e Giovana Moreira. O que é a avaliação psicológica? A avaliação psicológica nada mais é do que um processo de busca de conhecimentos sobre o funcionamento psicológico das pessoas, podendo auxiliar na orientação das decisões e ações futuras. Para tanto, a área tem como uma de suas principais atividades o uso de instrumentos psicológicos, que têm por função a coleta de informações confiáveis que possam servir de base ao processo mais amplo da avaliação psicológica. É muito comum que os profissionais psicólogos utilizem testes psicológicos para complementar a avaliação psicológica de determinadas pessoas. Estes testes, eles precisam ter suficiente embasamento científico e devem ser adequadamente utilizados, ou seja, eles devem ser utilizados de acordo com a sua finalidade, além, obviamente, de serem reconhecidos e testados cientificamente. O Conselho Federal de Psicologia, em 2001, regulamentou pela primeira vez a elaboração, a comercialização e o uso de testes psicológicos por meio de uma resolução número 25/2001. Essa foi substituída pela resolução do CFP número 002/2003, que objetivou regulamentar os parâmetros mínimos necessários no que se refere às qualidades psicométricas dos instrumentos. Entre os requisitos técnicos necessários para um instrumento ser considerado adequado para uso estão a especificação do construto que o instrumento visa avaliar, a fundamentação na literatura da área, a presença de evidências empíricas de validade, fidedignidade, também conhecida como precisão, e a apresentação de um sistema de correção e interpretação. O Conselho Federal de Psicologia determinou algumas orientações para a aplicação de testes para pessoas com deficiências. Dentre as principais, destaca-se o conhecimento do público a qual o teste está sendo destinado, levando em conta a heterogeneidade da população com pessoas com deficiência, o cuidado nas adaptações dos testes para que não comprometa o resultado que se destina, ter atenção na aplicação dos testes de forma que ele seja acessível para a pessoa que vai realizá-lo, e não é recomendado qualquer adaptação sem prévio estudo. Nos casos em que o uso desses testes é inapropriado para as características individuais do avaliado, o psicólogo deverá proceder à avaliação com outros recursos reconhecidos pela psicologia. Raven Progressive Matrices, também conhecido pela sua sigla RPM, que é um instrumento não verbal para a avaliação da inteligência. O instrumento foi criado por John C. Raven, na Escócia, sendo publicado e padronizado em 1938. O teste foi originalmente publicado como Matrizes Progressivas Standard e pretendia abarcar todas as faixas etárias de desenvolvimento intelectual. Em 1947, foram desenvolvidas mais duas versões pelo mesmo autor, denominadas de Matrizes Progressivas Coloridas e o outro de Matrizes Progressivas Avançadas. As matrizes progressivas standard são conhecidas no Brasil como escala geral e são indicadas para pessoas de 12 a 65 anos. Já as matrizes progressivas coloridas, conhecidas como escala especial, são destinadas às crianças na faixa de 5 a 11 anos, pessoas com déficit intelectual e pessoas idosas. E, por fim, as matrizes progressivas avançadas, que são designadas para o uso com pessoas que tenham mais de 11 anos e inteligência superior à média, sendo mais utilizadas, portanto, para universitários. As matrizes progressivas coloridas são conhecidas no Brasil como escala especial, que é constituída por 3 séries de 12 itens, A, AB e B.
Os itens estão dispostos em ordem de dificuldade crescente em cada série, sendo cada série mais difícil do que a série anterior. No início de cada série, são sempre colocados itens mais fáceis, cujo objetivo é introduzir o examinando num novo tipo de raciocínio, que vai ser exigido para os itens seguintes. Os itens consistem em um desenho ou matriz com uma parte faltando, abaixando do qual são apresentadas 6 alternativas, uma das quais completa a matriz corretamente. O examinando deve escolher uma das alternativas como a parte que falta. A escala colorida recebe este nome porque a maior parte de seus itens são impressos com um fundo colorido, cujo objetivo é atrair a atenção e motivar as crianças pequenas. Esta escala foi revista em 1956 por seu autor, que modificou a ordem de 2 itens, alterou o desenho de algumas alternativas de itens e mudou as alternativas de alguns itens de posição. Desde essa revisão, o teste não foi mais modificado. O teste é um instrumento que se caracteriza por um caderno composto por 3 séries, A, AB e B, cada uma contendo 12 itens e um em cada folha. Cada item constitui-se de desenhos com um pedaço faltante, possibilitando apenas uma resposta correta. O indivíduo é solicitado a completá-lo, escolhendo entre 6 alternativas a que ele acredita ser correta. Para realizar o teste de Raven, deve-se administrar 60 matrizes ou problemas que são repartidos em 5 séries. Essas matrizes têm uma borda ou uma composição geométrica com um buraco que deve ser completado com uma das opções que são mostradas na parte inferior das lâminas do teste. Segundo Raven, as séries A, B, C, D e E das matrizes progressivas de escala geral foram preparadas para abranger a mais ampla área da capacidade intelectual e ser empregada com pessoas de qualquer idade, independentemente de sua instrução, nacionalidade ou condições físicas, previstas para serem empregadas tanto com crianças como com adultos. As 2 primeiras séries da escala, bem como os problemas iniciais da 3ª e 4ª, não ofereciam aos adultos muito mais do que uma oportunidade para se exercitarem no método de trabalho. Qual a importância do teste das matrizes progressivas de Raven para a avaliação psicológica? É importante por ser um teste não verbal e padronizado para cada segmento da população. É muito útil para medir a inteligência, pois, independentemente do nível educacional, a interpretação dos resultados é bem fácil e rápida. Essas características fazem do teste de Raven um teste psicométrico que continua sendo muito utilizado devido aos seus numerosos pontos positivos. Para que serve o teste das matrizes progressivas de Raven? Bom, é um dos instrumentos mais utilizados para medir o raciocínio analógico, a capacidade de abstração e a percepção. Assim, suas 60 perguntas permitem avaliar o fator G da inteligência proposto por Spearman, ou seja, os processos mentais e cognitivos mais comuns onde geralmente damos uma resposta mais ou menos efetiva aos problemas cotidianos. A quem pode ser aplicado o teste de Raven? Na sua mais recente versão, a escala geral trata-se de um teste de medida do potencial intelectual, podendo ser aplicado a indivíduos de qualquer nível cultural, não importando a escolaridade. Pode ser utilizado também nos estudos de involução intelectual e no diagnóstico de deficiência intelectual. O teste de Raven deve ser aplicado por um psicólogo ou neuropsicólogo que realiza uma especialização na área. E onde são utilizados os testes de Raven? Bom, em centros educacionais, que faz comparação entre crianças com e sem deficiência intelectual, nos processos seletivos de diferentes profissões, testes de aptidões, e pessoas com transtorno do espectro autista, que avalia a capacidade de inferir relações abstratas, decompor problemas e formar abstrações, e, segundo alguns autores, é uma excelente medida de inteligência fluida. Portanto, as matrizes progressivas avançadas de Raven é padrão ouro mundial na avaliação da inteligência geral, que pode ser utilizado para pessoas com deficiência e é um teste rápido e de fácil aplicação, além de ser muito atrativos para os respondentes. Obrigada pela atenção de todos.